Oi, estudantes, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui mais uma vez na nossa aula. Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos falar sobre decomposição e composição de números naturais. Vamos lá? Relembrando o que temos aprendido nas aulas anteriores, estamos falando sobre quadro valor de lugar, QVL. Então, quando temos aqui um quadradinho, nós representamos na casa da unidade. E aqui na casa da unidade, eu represento do 1 até o 9. No caso, do 0 até o 9, porque cada casa só pode ser representada por um algarismo. Aqui na casa da dezena, eu tenho um agrupamento de 10 unidades. Porque o número 10 não são dois algarismos, então eu já não posso representá-lo na casa da unidade. Eu preciso de representá-lo na sua casa, que é a casa da dezena. Então, aqui eu tenho uma dezena. Nesta casa, eu posso representar do número 0 até o número 9, porque são apenas um algarismo cada. Hoje, eu vou apresentar para vocês uma casa além. Então, aprendemos até agora sobre unidade e dezena. Hoje eu vou apresentar para vocês a casa da centena. E o que é a casa da centena? A casa da centena é um agrupamento de 10 unidades. Aqui na unidade, eu não posso representar, aqui na casa da dezena, desculpa, eu não posso representar 10, porque são dois algarismos. Quando eu chego aqui do 0 até o 9, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de passar para uma outra casa, aonde eu consiga representar a centena. Então, daqui da casa da dezena, eu agrupei 10 dezenas, que são 10 barras, tendo assim uma placa com uma centena. Então, se você contar, aqui na casa da centena, eu tenho 10 placas de dezenas, 10 barras de dezenas. Então, eu tenho, olha, uma barra, 2 barras, 3 barras, 4 barras, 5 barras, 6 barras, 7 barras, 8 barras, 9 barras e 10 barras. Então, 10 barras que representamos na dezena, nós temos uma placa que é representada com uma centena. E se você contar, aqui na centena tem 100 unidades, 100 quadradinhos desses. Tá certo? Então, foi um agrupamento. Aqui eu tenho unidades, aqui eu tenho dezenas com barras e aqui eu tenho centenas com placas. Ok? Agora que nós entendemos que nós temos a casa da centena, nós vamos partir para a nossa decomposição e composição de números. Quando falamos em composição, nós estamos falando de juntar. E quando falamos de decomposição, nós estamos falando de separar. Aqui, observe, quando representamos a unidade, representamos com apenas um algarismo. Então, aqui na casa da unidade, eu posso representar com 0, nada, né? Ou eu posso representar com 1, eu posso representar com 2, 3, 4, 5. Mas o que vai determinar aonde eu vou colocar o meu numeral? É a quantidade, é o que você contou.
eu tenho 4 balas. Então, apenas um algarismo. Se é um algarismo e eu sempre preencho da direita para a esquerda, significa que é na primeira casa. E a primeira casa a ser preenchida é a casa da unidade. Então, eu coloco lá na unidade. Então, se eu estou falando de 0 até 9, um algarismo, eu coloco sempre lá na casa da unidade. Observe, até o 9 é na casa da unidade, ok? Mas e se eu quero representar uma dezena? Se eu contei e eu tenho 10 balas em vez de 9 balas. Lembrando, se eu tenho 10 balas, eu tenho uma dezena. Então, eu passei pela primeira casa, na casa da unidade, e fui para a casa da dezena. Significa, eu não tenho nada na casa da unidade, então eu vou representar com 0, mas eu tenho 1 na casa da dezena. Tá vendo? Então, se eu tenho 2 algarismos, significa que eu tenho a casa da unidade e a casa da dezena. Mas se eu quero representar 20 balas, eu contei, eu tenho 20 balas. Eu continuo representando com 2 algarismos. Por quê? Porque lá na unidade eu não tenho nada e na casa da dezena eu tenho 2. Mas se por acaso eu esquecer desse 0 aqui, olha, e colocar somente o número 2 quando não existe o QVL, vai ficar parecendo que você tem 2 unidades, porque você só colocou um algarismo. Então, a quantidade de algarismo é que determina a quantidade de casas que você tem, ok? Então, eu posso representar com 2, que eu represento 20, o 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 9. Um algarismo na casa da dezena. Mas eu contei, eu tenho uma centena. Se você tem uma centena, significa que você tem 100 balas. Você tem 10 dezenas, você não pode representar mais na casa da dezena, porque 10 são 2 algarismos. Você precisa de representar essas 10 dezenas na casa da centena. Então, quando representamos as centenas, os algarismos devem ficar na casa da centena. Observe que agora você tem 3 algarismos. Você não tem nada de unidade, mas o 0 ele precisa de estar ali para saber que aquela casa foi preenchida a ponto dela ser agrupada por uma dezena e dela ser agrupada por uma centena. Então, se eu tenho 3 algarismos, significa que eu já estou na casa da centena. Significa que eu passei pela unidade, que eu passei pela dezena e que eu fui para a centena. Então, quando você compõe um número, a quantidade de algarismo é que determina a quantidade de casa. E cada casa deve ser representada por um algarismo na quantidade correta. Se por acaso eu quiser representar 5 dezenas, mas eu colocar aqui na casa da centena, vai ficar como 500. Não vai ficar como 50. Então, você precisa de colocar cada algarismo com a quantidade correta em cada casa, tá? Agora, que nós podemos aqui representar com uma centena, 2 centenas, 3 centenas, 4, 5, 6, até o 9, porque é apenas um algarismo em cada casa.
Então eu quero que você entenda que as casas, elas são como baldes de água, mas elas não são preenchidas da esquerda para a direita, mas sim da direita para a esquerda. Compreenderam? O que acontece? Sempre que nós enchemos baldes ou que nós escrevemos daqui para lá. Na casa das unidades, da dezena e da centena, no QVL, nos números, nós preenchemos ao contrário, de lá para cá. Então, eu quero que você entenda que aqui dentro desse balde cabe apenas 9 litros de água. Quando ele enche, automaticamente eu uso o outro balde. Quando ele enche, automaticamente eu uso outro balde. Se por acaso eu não colocar esse balde aqui, entende-se que você só tinha 2 casas. Então, eu preciso que você coloque cada um no seu local, ok? Agora que nós aprendemos como que nós compomos um número, como um número é criado, nós vamos descobrir como nós vamos decompor este número. Então, eu tenho aqui o número 147. Quantos algarismos este número tem? Vamos contar. 1, 2, 3. Se esse número tem 3 algarismos, 147. Significa que esses números vão para a casa da unidade, dezena e centena. Como nós vamos saber qual número vai para a casa da unidade, qual número vai para a casa da dezena e qual na centena? Nós sempre olhamos o número de trás para frente. Então, o primeiro número da primeira casa de trás para frente é o número 7. O segundo número de trás para frente é o número 4. E o terceiro número de trás para frente é o número 1. Então, aqui você colocou cada número dentro de cada casa. Mas quanto esse número vale dentro de cada casa? O 1 vale, na casa da centena, 1 centena. O 4, na casa da dezena, ele vale 4 dezenas. E o 7, na casa da unidade, vale 7 unidades. Mas você também pode decompor o número assim. 100, porque ele vale 100, 40 e 7. Então, você pode decompor assim ou você pode decompor assim também. Porque você leu a composição do número e você desmembrou o valor dele. Assim, o número 147 tem 3 casas. Aqui ele vale 100, aqui ele vale 40 e ali ele vale 7. E o número 82, ele tem quantos algarismos? Ele tem 2 algarismos. Então, nós já sabemos que contamos de trás para frente. Então, significa que ele vai da unidade até a dezena. Ok? Então, nós temos de trás para frente o 2 na unidade e o 8 na dezena. Mas quanto esse número vale? Como nós vamos decompor este número? Nós temos 8 dezenas, o 8 na casa da dezena, valendo 8 dezenas, e o 2 na casa da unidade. Mas nós também podemos dizer que na casa da dezena ele vale 80 e na casa da unidade ele vale 2. Assim, 2 casas, unidade e dezena. Nós temos o 82. Temos também outras formas.
O 147 vocês podem colocar dessa forma, né, que é uma centena, 4 dezenas e 7 unidades, tá? Então, você pode decompor os números dessa forma, 8 dezenas e 2 unidades, tá? Você decompôs, ou você pode também decompor assim, ó, sem escrever a casa da centena, dezena e unidade, colocando apenas o número. Tá vendo, ó? Sem escrever dezena e sem escrever unidade, somente colocando o número. Agora, nós vamos para a parte de composição. Por exemplo, se a professora passa ali para você os números separados e pede para você compor o número, o que é que você vai fazer? Você vai ler quanto eles valem separados e vai colocar cada um em uma casa. Se eu colocar 2 dezenas primeiro, uma unidade depois e uma centena depois, ele vai ter o mesmo valor? Não. Ele tem que ser colocado na sua ordem. Por exemplo, dessa forma. Então, nós colocamos 2 centenas na casa da centena, 2 dezenas na casa da dezena e 1 na casa da unidade. Quando você coloca 2, 2, 1, você tem o número 221. E 5 centenas, 9 dezenas e 6 unidades. Então, você tem uma sequência de números. 5, 9, 6. Quando você percebe 5, 9, 6 são 3 números, então quer dizer que são 3 casas. Se são 3 casas, são unidade, dezena e centena. Então, eu tenho que colocar a unidade primeiro, a dezena depois e a centena depois. Ó, de trás para frente, nós temos o número colocado 6 unidades, 9 dezenas e 5 centenas. Mas lemos daqui para lá, 596. Agora nós vamos para uma revisão de tudo aquilo que foi falado, tá? Então, vimos ali o QVL acrescentando a centena, que é uma placa no material dourado, que é o agrupamento de 10 dezenas. Quando juntamos 10 dezenas, temos uma centena. Cada casa representada com um algarismo. Então, vimos que, sabendo a quantidade de algarismo, sabemos a quantidade de casas existentes ali naquele número. Aprendemos que decompor é separar, é escrever a quantidade de cada número, e compor é você contar, ver a quantidade e colocar na ordem certa cada número, ok? Agora, nós vamos fazer uma atividade. Então, tá pedindo aqui primeiro, ó, decomponha o número. Se tá pedindo para decompor, tá pedindo para eu escrever quanto esse número vale. Então, aqui na letra A, eu tenho o 1 aqui na casa da centena, né? Na casa da C aqui. E esse C é o quê? Centena. Então, nós vamos escrever uma centena. Que é um E, tá, gente? E aqui na casa D, 5 dezenas.
E aqui na casa U, uma unidade. Ok? E aqui na letra B? Na letra B, eu tenho o 3 na casa da centena. Então, eu tenho 3 centenas. Na casa D, eu tenho 6 dezenas. E na casa U, eu tenho 4 unidades. Mas eu também ensinei uma outra forma de decompor. Vocês lembram qual era? Aquela que não precisa de escrever as casas? Então, vamos colocar aqui no primeiro, olha. Pode também ser assim, ó. Por quê? Porque aqui na casa da centena, o 1 vale 100. Mas na casa da dezena, o 5 vale 50. Mas na casa da unidade, o 1 vale 1. E aqui na letra B? O 3 na casa da centena, ele vale 300. Então, também pode ser assim. E o 6 na casa da dezena vale 60. Assim. Mais o 4, que vale 4 na casa da unidade. Então, nós podemos decompor escrevendo as casas por extenso, ou nós podemos decompor somente colocando aquilo que o número vale em cada casa. Agora, nós vamos fazer ao contrário, nós vamos compor este número. Então, aqui na letra A, nós temos 4 centenas. Olha o nome, centenas. Então, os centenas vem aqui da parte de 100, o agrupamento de 100. Então, 4 centenas nós vamos colocar lá na casinha do C. Professora, mas por que você não está fazendo lá da unidade para a casa da dezena e depois para a casa da centena? Porque essa aula, nós já tivemos bastante aulas explicando sobre o QVL. E eu acredito que vocês já compreendam que cada casa, o que representa em cada quantidade, ok? E uma dezena, olha... O nome também sugere agrupamento de 10. Então, aonde que eu vou colocar esse 1? Lá na casa do D, na casa da dezena. E a unidade que fala de 1, nós vamos colocar lá na casa do U. Se eu não tivesse esse QVL, como esse número ficaria? Ele ficaria assim, ó, 419, porque você já consegue imaginar que aqui nós temos 3 algarismos, tendo assim 3 casas. Letra B, nós temos aqui, ó, 6 centenas. Centena é na casa C, na casa da centena. 3 dezenas é na casa do D, na casa do agrupamento de 10 em 10. Então, nós vamos colocar o 3 lá. E 2 unidades é na casa do U, da unidade. Ficando assim, o número 632 com 3 algarismos, assim nós temos unidade, dezena e centena, ok?
Então, assim terminou a nossa aula de hoje. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube SMED-GV. Até uma próxima aula. Tchau!